Bom é ter você aí, bom é eu estar aqui, para junto louvarmos ao Senhor e adorarmos aquele que vive, aquele que reina, aquele que era, aquele que é e aquele também que há de vir. É sempre com muita alegria, com muito amor, com muita reverência e com muito temor, que eu trago uma palavra do céu para o meu e para o seu coração. Quero pedir perdão pela ausência desde já. Esses dias estavam um pouco corridos, mas Deus é o Deus que Ele conhece, Ele sabe da sua necessidade e da minha. Por isso eu estou aqui para mais uma vez compartilhar com você uma palavra do céu. Saiba que não vim porque não estava podendo por vários motivos, mas Deus Ele é fiel o tempo todo e a todo tempo Ele tem cuidado de mim, assim como Ele também tem cuidado de você. Por isso eu quero louvar ao Senhor, agradecendo a Deus por esta oportunidade, porque Ele nos proporciona o melhor desta terra. E o melhor desta terra é poder compartilhar a palavra, é poder viver na direção do Senhor. Pois prazer maior não há. Vamos louvar e adorar a Ele. Que me render e te adorar. Tudo que há em mim. Quero te ofertar. Oferte ao Senhor o seu louvor. Mas ainda é pouco eu sei. Se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo eu me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a Ele que é digno de receber a honra, a glória, o louvor e toda adoração. Eu tenho certeza que você está na mesma conexão, que você está na mesma direção, que você está na mesma sintonia, no mesmo mover do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus te abençoe, Deus te fortaleça. Eu tenho certeza que a sua semana foi coberta pelo sangue de Jesus, a causa de nós não sermos consumidos, e por isso eu e você estamos aqui para louvar e adorar o nome santo do Senhor, agradecendo a Ele por tudo quanto Ele tem feito. Por isso eu quero compartilhar com você uma palavra que o Senhor trouxe para a nossa meditação. E está escrito assim no livro de João, capítulo de número 4, onde nós vamos ler, o Espírito Santo vai ministrar poderosamente ao meu e ao teu coração. E diz assim, João 4, a partir do verso de número 1. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicá, junto da herdade de Jacó, tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó, Jesus. Pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber,
porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhes: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te dizes, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, glória ao nome santo do Senhor Jesus, tens água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Nós lemos o livro de João no seu capítulo 4, onde nós conhecemos bem essa história, onde fala que Jesus estava em uma região, louvado é o nome santo do Senhor Jesus, e as pessoas começaram a falar, começaram a acusar, porque Jesus estava batizando mais discípulos do que João o Batista. O engraçado é que quando João Batista batizava, eles também falavam, louvado é o nome santo do Senhor Jesus. E a Bíblia vem dizer que não era nem Jesus que estava batizando, eram os seus discípulos. Mas pelos feitos de Jesus, a Bíblia nos diz que estavam falando acerca do que estava acontecendo. Então Jesus saiu daquela região e foi para a região de Samaria. E então ali Jesus parou numa cidade chamada Sicá. E a Bíblia vem dizer que era necessário, pois, Jesus passar por esta cidade. E nós vamos entender por que é necessário Jesus passar naquela cidade. Nós vamos entender o que Jesus ele quer falar ao meu e ao teu coração. Porque comigo e com você não é diferente. É necessário também Deus passar na minha cidade, é necessário Deus passar na tua cidade. O que significa cidade? O que significa uma cidade? É um local onde se tem um governo, onde se tem uma liderança. É um local, louvado seja o nome do Senhor Jesus, onde se tem ali pessoas. E Deus vem dizer para mim e para você, que assim como Ele passou em Sicá, não é diferente nos tempos de hoje. Ele quer passar na minha cidade e na sua. E Ele é um Deus que Ele sempre marca encontro, Ele sempre marca a hora, Ele sempre marca para falar com os seus. E a Bíblia vem dizer que ali estava uma mulher tirando água de um poço. A Bíblia nos diz que ela ia à hora nona. E diz assim, a hora sexta, que quer dizer ao meio-dia. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta, o que quer dizer quase meio-dia. A Bíblia nos diz que Jesus ele se cansou e ele parou. Ele parou na fonte. E aqui já vai uma direção para mim e para você. Quando você estiver cansado, quando você estiver fadigado, quando você estiver, aleluia, cansado de tanto caminhar, a Bíblia diz que Jesus saiu de uma região para outra, pelo que o seu corpo estava cansado. E muitas das vezes comigo e com você não é diferente. Mas Deus ele vem falar para mim e para você que não é em qualquer lugar que você tem que parar. Não é em qualquer lugar que você vai, aleluia, parar. A Bíblia nos diz que Jesus, pois, estava cansado do caminho. Deveria ser um caminho de pedras, deveria ser um caminho de deserto. Deveria ser um caminho que não se achava coisas facilmente. Naquela época não é como hoje, que nós temos aí a possibilidade de encontrar vários mercados, vários locais de comprar um alimento. Não. Existia uma distância. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia vem dizer que Jesus estava cansado do caminho.
E ele parou, mas ele não parou em qualquer lugar, ele parou no poço. E aqui vai uma direção do trono para mim e para você. Não pare em qualquer lugar, está cansado? Pare nos braços de Jesus. Pare na fonte das águas vivas que é Jesus. Pare no poço. Pare nele. Pare na presença. Ainda que você se sinta cansado, ainda que você se sinta fadigado, diga: Jesus, eu estou cansado, mas eu paro aqui em ti. Eu paro nos teus braços, eu paro no teu abrigo, eu paro no teu aconchego, Senhor. A Bíblia vem dizer que Jesus parou ali naquele poço, porque aquele poço, louvado é o nome santo do Senhor Jesus, foi um poço que Jacó tinha cavado, louvado é o nome santo do Senhor Jesus, e foi passando de geração em geração e chegou, louvado é o nome santo do Senhor Jesus. E diz assim: glória ao nome santo do Senhor Jesus. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeus, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, a quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. A Bíblia nos diz que aquela mulher, ela fez um questionamento a Jesus, pelo que os judeus e os samaritanos não se batiam, louvado é o nome do Senhor Jesus, eles não se comunicavam. Devido a uma rivalidade, porque um achava que se deveria adorar em um monte, o outro achava que se deveria adorar em outro monte. Mas Deus, ele é Deus que onde o adora, onde o invoca, ele o escuta. E a Bíblia vem dizer que aquela mulher, então, ela pergunta para Jesus: como sendo tu, pois, judeus, tu me impedes de beber? E Jesus explica para ela que se ela soubesse quem ele era ela que deveria estar pedindo a água de beber. Mas quando aquela mulher ouve aquela explicação, ela diz bem assim: disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? Ela faz uma outra pergunta. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. E a Bíblia vem dizer que ela diz assim, versículo 11: disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? E esse foi o versículo que Deus ministrou fortemente no meu coração. Porque diversas vezes eu tenho certeza que você já leu essa palavra, assim como eu também. Mas no dia de hoje Deus me deu uma direção acerca do que está escrito aqui nesse versículo. E mais uma vez eu vou repetir que diz assim: disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Aquela mulher estava olhando para a condição humana, para a condição física. Porque para se tirar água de um poço é necessário se ter uma corda. Aquela corda é amarrada em uma espécie de balde. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. E se desce esse balde e depois se puxa essa corda. Existia um trabalho braçal, existia uma ferramenta, existia uma forma daquela água ser tirada daquele poço. E aquela mulher estava dizendo para Jesus que ele não tinha como tirar água do poço e que ele não tinha um poço para dar água para ela. E muitas das vezes Jesus está dizendo para mim e para você algo que parece até ser impossível de acontecer. Porque parecia ser impossível Jesus tirar água de um poço quando nem se tinha poço ali de Jesus, porque Jesus era judeu e o poço que aquela mulher estava tirando água era um poço onde os samaritanos dominavam. E aquela mulher estava olhando para aquela situação e estava pensando com ela: mas como assim ele não tem o poço, ele não tem o balde, ele não tem a corda? Como que ele vai tirar água e me dar? As coisas de Deus, meu irmão, as coisas de Deus, minha irmã, é um mistério. Você não precisa entender como Jesus vai fazer para te dar. Você não precisa entender como Jesus vai fazer para aparecer. O que você precisa é crer. Aquela mulher fez uma pergunta para Jesus e disse assim: Senhor, tu não tens com que tirar. E muitas das vezes é assim. Deus está dizendo para mim e para você que Ele vai fazer algo na minha e na sua vida. Que Ele vai me dar algo e te dar algo. E você tem pensado: mas como? Eu não estou vendo. Aquela mulher não estava vendo outro poço que não o poço onde ela pegava água, que era o poço dos samaritanos. Pelo que Jesus não poderia pegar água ali, porque Jesus era judeu. Aquela mulher estava olhando e ela estava vendo que Jesus estava pedindo água e que Jesus não tinha balde, que Jesus não tinha corda.
Mas Deus veio dizer para mim e para você que Ele pode tudo. E ela diz assim: tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Existia ali algumas impossibilidades que aquela mulher estava olhando. E estava identificando e achando que Jesus não podia fazer. Mas aqui Deus ele me trouxe uma observação. Sabe por que aquela mulher ela achava que Jesus não poderia fazer? Porque ela não conhecia. Porque ela não sabia quem era Jesus. A Bíblia vem dizer que ela diz assim: disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai que nos deu o poço? Ou seja, é tu maior do que Jacó, aquele que cavou o poço? E nós vamos ler essa história lá no livro de Gênesis. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, onde Deus ele começa a falar acerca da humanidade. E a Bíblia vem dizer que ela pergunta para Jesus: és tu maior do que Jacó, o nosso pai que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e lhe disse: qualquer que beber desta água que o homem cavou, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Versículo 14. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar. Aquela mulher conhecia a fonte material, a fonte que alimentava o corpo, mas ela não conhecia a fonte que alimentava a água. E quando eu e você não conhecemos essa fonte, nós não cremos que Ele pode fazer. Por isso que Jesus ele se revelou para aquela mulher, para que ela pudesse entender que Ele tinha sim a água da vida para dar para ela, que Ele era a própria água da vida. E Deus vem dizer para mim e para você que para você crer, para você entender e para você aceitar que tudo aquilo que Ele tem dito, que tudo aquilo que Ele tem falado se cumprirá e acontecerá na sua vida, é preciso você conhecê-lo. Aquela mulher não conhecia Jesus, mas Ele se revelou para ela. Se revelou de uma forma que ela entendeu. Ela entendeu que aquela água comparada à água de Jesus não era nada. E Jesus vem dizer para mim e para você. Ela disse assim: tu não tens com que tirar. E Jesus vem dizer para mim: eu tenho sim. Eu tenho com que tirar você dessa situação. Eu tenho como tirar. Aleluia. Eu tenho como alcançar. A Bíblia diz que o poço era fundo. Pelo que aquela mulher achou que Jesus ele não alcançaria. E muitas das vezes, Deus ele tem dito para mim e para você: eu tenho uma água para você. Mas você está olhando para o natural. Mas Deus quer que você tire os olhos do natural e ponha os olhos no sobrenatural. O que é tirar os olhos do natural? Aquela mulher tinha que tirar o olho do poço natural e fixar os olhos em Jesus, o poço sobrenatural. Deus vem dizer para mim e para você que assim como aquela mulher achou que Jesus não podia tirar a água do poço, porque o poço era muito fundo, mas Jesus estava falando de algo muito mais além. Jesus estava falando de algo muito mais profundo. Da mesma forma, nós, hoje, temos pensado dessa forma. E Deus vem desconstruir esse pensamento meu e seu, de que Ele não pode tirar, de que Ele não pode alcançar, de que Ele não pode fazer. Aquela mulher estava olhando e estava pensando: Ele não tem como tirar água desse poço. Ele não tem, louvado seja Deus, poço. E Deus vem dizer para mim e para você que Ele tem tudo. Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata. Ele é o dono do universo. Ele manda no céu, Ele manda na terra, Ele manda acima do céu e abaixo na terra. A Bíblia vem dizer que Ele desceu as mais baixas profundezas. Ele manda em tudo. E o que Deus vem falar para mim e para você é que aquilo que Ele tem para me dar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, transbordará, jorrará. Aquela mulher pegava um cântaro com água, louvado seja Deus, no poço que Jacó tinha cavado. Mas na hora que Jesus começou a falar as palavras de salvação, aquela mulher foi sendo completa da palavra de Cristo e o vaso dela, aleluia, foi enchendo. De forma que Deus ele faz a mim e a você jorrar a vida eterna. E quando aquela mulher passou a conhecer Jesus, ela passou a entender o que Jesus estava falando acerca do poço. Acerca, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de que ela não sentiria mais sede. E Deus vem falar comigo e com você, que para você conhecê-lo, que para você crer, é preciso você conhecê-lo.
Porque aquela mulher não estava acreditando até Jesus conversar com ela. Até Jesus explicar quem era ele. Até Jesus se revelar. Deus, ele quer se revelar para mim e para você de uma forma extraordinária. Mas para isso é preciso nós buscarmos. Para isso é preciso nós irmos ao poço como aquela mulher foi. Por isso que era necessário Jesus passar por Samaria. Porque tinha alguém no poço. Quando eu e você estamos no poço, ele vem. Quando eu e você estamos no poço, ele vem nos explicar, ele vem nos socorrer, ele vem fazer aquilo que para mim e para você seria impossível. Aquela mulher não conhecia Jesus, mas ela passou a conhecer naquele dia. Ela passou a conhecer a verdadeira fonte. Deus vem dizer para mim e para você que ele quer ser conhecido por mim e por ti, assim como ele se fez conhecer a samaritana. Ele quer que eu e você venhamos entender que ele pode sim. Ele não quer que eu e você venhamos a dizer: Senhor, tu não pode, Senhor, está muito fundo, Senhor, a causa está perdida, Senhor, o Senhor não tem mais como alcançar aquela vida, já se perdeu. Não, Deus, ele vem dizer para mim e para você que assim como ele fez na vida da mulher samaritana, ele faz na minha e ele faz na sua. Eu quero louvar a Deus por esta palavra, porque a Bíblia vem dizer assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar. Deus veio dizer para mim e para você que ele veio fazer neste dia, nesta hora, neste momento, a fonte jorrar dentro de mim, dentro de você, para você entender e compreender que Deus, ele pode tudo. Aquela mulher começou a compreender que Deus, ele podia sim, que Deus, ele faz sim, que ele era assim a fonte. Aquela mulher não conhecia Jesus. Por isso, quando Jesus falou para ela, louvado seja Deus, que ele iria dar água, que se ela soubesse quem estava ali, era ela que tinha que pedir. E ela diz: tu não tens como tirar. E muitas das vezes você está pensando que Deus não tem como te tirar dessa situação. Muitas das vezes você está pensando, louvado seja Deus, que alguém já chegou no fundo do poço, que não tem como ser arrastado, porque não tem corda, porque não tem ajuda, porque não tem quem tire. E Deus vai dizer para mim e para você que ele faz, que ele é, que ele era e que ele continua sendo o mesmo. Aquela mulher falou algo no versículo de número 11, que chamou a atenção do meu coração. Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água da vida? E Deus vem dizer para mim e para você que a água da vida se chama Jesus. Você pode não ter como tirar, eu posso não ter como tirar, mas Ele tem. Não olhe para aquilo que Deus te diz. Deus tinha dado uma palavra para aquela mulher, a qual não deu para quase ninguém naquela cidade. Porque a Bíblia vem dizer que só ela estava no poço. E que por intermédio dela, Samaria também foi alcançada. A Bíblia vem dizer para mim e para você que ela não conhecia. Mas ela estava lá no poço. E muitas das vezes nós estamos no poço achando que conhecemos a Jesus. A Bíblia vem dizer que quando Jesus chegou no poço, aquela mulher perguntou: como pode tu, sendo judeu, me pedir água? Se ela conhecesse a lei do Senhor, ela jamais iria negar a água para o judeu, porque não era samaritano. E Jesus vem dizer para ela: eu vim te ensinar o que é a verdadeira água. E a Bíblia nos diz que ela, por não conhecer Jesus, ela achava que Jesus não poderia tirar a água do poço. Que Jesus, louvado é Deus para todos sempre, não iria alcançar porque o poço era fundo. Ela lista aqui algumas impossibilidades. Quem sabe com você não tem sido diferente. Você tem listado algumas impossibilidades, algumas improbabilidades de que não aconteça aquilo que Deus falou que aconteceria. Porque Jesus falou que Ele era a água da vida, que Ele poderia dar água para ela. Mas ela não creu. E ela não creu foi por quê? Porque ela não o conhecia. Mas a partir do momento que Jesus se revelou, ela passou a crer. Ela creu tanto que ela voltou na cidade e ela falou que era chegado o reino dos céus. Essa é a importância de nós conhecermos a Jesus. Essa é a importância de nós sabermos quem Ele é. Porque quando Ele falar, nós não ficaremos duvidosos.
nós não faremos esse tipo de pergunta que aquela mulher fez. Ela não conhecia Jesus. E era necessário Jesus passar por Samaria, porque tinha alguém que precisava conhecê-lo verdadeiramente. E nos tempos de hoje, nós estamos precisando conhecer a Jesus verdadeiramente. Esse Jesus que se apresentou aqui para a mulher no poço. A Bíblia vem dizer que Jesus ele não quis plateia naquele momento. Jesus ele não quis multidão. E eu acho lindo que Jesus estava sempre rodeado de pessoas, mas neste momento, até os discípulos não estavam com ele. Isso é a prova de que Deus ele quer sempre ter um particular comigo e contigo. Mas é aquele particular que não tem a interferência de ninguém. É aquele particular, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que é só você e Ele. É só eu e Ele. A Bíblia diz acerca do livro de Mateus, acerca do livro de Lucas, acerca do livro de João, que onde Jesus ia tinha uma multidão. Será que você consegue entender que quando Deus ele marca uma hora para falar com você, é com você que Ele quer falar, com mais ninguém? Por isso Deus ele vem dizer para mim e para você, continua no poço, porque uma hora Ele vem e Ele fala. Ainda que você esteja indo no poço e pareça que está sempre do mesmo jeito, sempre da mesma forma, continue indo no poço. Não saia do poço. Olhe para o poço como quem espera. O que significa o poço? Significa a busca. Significa a dificuldade que é pegar águas todos os dias. Mas Jesus, Ele é contigo, Ele é comigo. Aquela mulher precisava conhecer Jesus, por isso Jesus passou por Samaria. A Bíblia me diz, lá no versículo 4, ele diz assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. Sabe por quê? Que era necessário para Jesus passar naquele local. Porque alguém estava no poço, achando que conhecia a água da vida, mas não conhecia. Então, Jesus que sabe de tudo, Ele vai encontrar quem está no poço verdadeiramente. Mas é aquele encontro que não cabe mais de ninguém, que é só você e eu e Ele. Por isso que Jesus foi a Samaria, porque Ele queria ter um encontro com aquela mulher. E não tinha ninguém por perto, nem discípulo, nem multidão. Poderia ter, poderia. Mas era algo entre ela e Deus. É algo entre você e Deus. Por isso, vai na presença dEle. Chama pela água da vida, que Ele vai fazer por você o que Ele fez com aquela mulher. Ele vai te dar a água da fonte da vida e vai te fazer jorrar até você transbordar, pelo que você não sentirá mais sede. Aquela mulher, ela não acreditava que Jesus poderia dar água para ela, porque parecia impossível. E Deus vem dizer para você: não ache que é impossível aquilo que eu te falei, aquilo que eu te disse, porque eu sou Deus que realizo, falo e cumpro aquilo que falei. Eu quero orar com você, porque essa palavra é uma palavra tremenda e foi revelada do trono para mim e para você. Para você entendermos que nós não estamos sozinhos, mesmo quando nós estamos no poço, numa hora improvável. Era improvável alguém aparecer ali quase meio-dia, mas Jesus apareceu. Obrigada, meu Deus. Obrigada porque o Senhor é Deus que marcou o encontro para falar conosco. Que ainda, meu Deus, que nós viemos achar que é impossível aquilo que o Senhor está nos falando, aquilo que o Senhor está nos dizendo acerca, meu Deus, do que o Senhor vai fazer. Mas a palavra vem dizer, meu Deus, que ainda que seja fundo, ainda, meu Deus, que não se tenha como, o Senhor pode todas as coisas. E nós queremos te agradecer porque tudo o Senhor pode. Queremos te agradecer, meu Deus, porque além de o Senhor vir ao nosso encontro para nos fazer conhecer a Ti, o Senhor também faz jorrar em nós, meu Pai, aleluia, a fonte da água da vida eterna. Muito obrigada. Queremos te louvar e te bendizer,
declarando que assim como o Senhor se fez conhecer aquela mulher samaritana, nós também te conheceremos mais a fundo, meu Deus, mais profundo, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus. Louvado é Jesus, para todos sempre. Fica com esta palavra na tábua do seu coração. Medite lá, está no livro de João, capítulo de número 4. E o Espírito Santo vai continuar ministrando com você. Deus te dê um ótimo fim de semana. Fique na paz do Senhor e até mais, em nome de Jesus.